Obrigado por voltar na parte 6. Na parte 5, nós encontramos duas metades. Na primeira, nós analisamos o filme O Show de Truman, O Show da Vida, no qual Truman levava uma vida simples, tranquila e banal, sem graça, sem saber que toda a sua realidade era forjada, artificial. Para compreender como isso era possível, a gente analisou as informações que ele consumia, as notícias também, e constatamos que elas desempenhavam funções e que essas informações eram fornecidas não apenas por jornais e rádios, mas também por pessoas. E não apenas com falas, mas também com comportamentos, com ações, com imagens. Foi então que nós produzimos uma segunda e mais completa formulação do nosso objeto. Foi compreendido, então, como o conjunto de informações e ações que desempenham as funções de forjar uma realidade, conduzir a essa realidade, reforçar essa realidade, manter a realidade e dificultar e impedir a saída de dentro dela. Na segunda metade, nós analisamos o filme Coração Valente e constatamos que ele foi estruturado para capturar o nosso sentimento e a nossa percepção de espectadores, nos colocando ao lado do protagonista, seja por causa das informações que são fornecidas sobre ele, seja por causa das informações que são fornecidas sobre o seu adversário. Agora, para a parte 6, eu gostaria de apresentar um exemplo, um cenário, utilizando os elementos tanto do filme do Truman quanto do Coração Valente. Pense num cenário no qual uma jovem conseguiu, de uma associação, o financiamento da sua mensalidade da faculdade. E o pagamento por parte da associação ocorre mensalmente. A associação precisa todo mês renovar esse financiamento. A estudante X, a sua mãe e alguns amigos produzem informações para as pessoas dessa associação para confirmar para eles que eles fizeram e estão fazendo uma boa escolha. E essas informações são produzidas a partir do perfil das pessoas associadas. Por exemplo, são pessoas um pouco mais velhas, com mais de 50 anos. Na sua maioria também são pessoas religiosas. A estudante X tem dinheiro para pagar a mensalidade, o curso inteiro. Mas se outras pessoas pagarem, ela pode usar todo aquele dinheiro para si. Eles criam um grupo dedicado a estudante X e à associação, e ali produzem informações, fornecem informações, tanto com contas pessoais reais suas, quanto contas falsas. Ali são postas informações, postagens de como os jovens hoje em dia são perdidos, são desvirtuados, como eles desperdiçam as coisas importantes, não dão valor para as coisas boas. Imagens deles em festas, imagens mais degeneradas dos jovens, deles fazendo coisas que não são muito certas, segundo um certo parâmetro. Informações e postagens de como eles têm muito dinheiro e esbanjam esse dinheiro. Da parte da estudante X, eles encontram informações de como ela é esforçada. Todos os dias, ela posta a imagem dizendo: primeira a chegar na sala, última a sair da sala. À noite, ela posta foto dos livros, estudando até tarde, compenetrada, preocupada. Nos vídeos, ela também mostra os trabalhos que ela está fazendo. Mostra as notas, como ela está se esforçando, como às vezes ela sente dificuldade em uma ou outra disciplina, mas ela sempre está se empenhando. As pessoas sabem que ela não vai ir bem em todas as matérias necessariamente, tirar 10 em tudo. Mas o que importa
é que ela está se empenhando. Os amigos da estudante X fazem também postagens, reforçando como a estudante X é desse jeito mesmo. Então, uma amiga vai lá e escreve: "Ah, a gente marca de sair com a estudante X e onde é que ela quer ir? Na biblioteca. Ela quer ir num sebo, comprar mais livros. Essa estudante X não tem jeito." A estudante X consegue um grupo de fãs. As pessoas passam a admirar ela por essa garra, essa fibra dela, esse comprometimento, esse esforço, que é difícil de encontrar nos jovens hoje em dia. As postagens passam a encontrar outros grupos, outras pessoas passam a admirar ela. E essas pessoas passam também a entrar nessa associação só por causa da estudante X. Olha que bonito. Todos os dias, bem cedinho pela manhã, antes de ir até a faculdade, a estudante X passa por uma rua cheia de pessoas dessa associação, senhorinhas na sua maioria. E lá ela conversa com essas pessoas. Mas para garantir que as pessoas continuem empenhadas ajudando, financiando a estudante X, não é necessário apenas que eles vejam ela como uma jovem esforçada. Para enfatizar esse contraste e essa oposição, os colegas da estudante X contam que esses outros jovens pegam no pé, maltratam, são ruins com a estudante X por causa do jeito dela. Dizem que eles debocham dela por ela ser assim uma pessoa mais certinha, né? É o jeito dela, por ela gostar dos livros. Ela é uma menina também com bastante fé. Então, por um lado, as pessoas encontram informações não apenas de que aquele grupo de pessoas é mau, é degenerado, é perdido, não tem jeito, desperdiça as coisas boas, não dá valor. Não apenas que a estudante X é uma menina muito esforçada, correta, que se empenha, dá valor, faz as coisas certas, mas encontram informações de como estão tentando prejudicar de propósito a estudante X para ela ser expulsa da faculdade. Então, num dia a estudante X aparece mais triste no seu vídeo. As pessoas não sabem muito bem por que ela está tão triste. Uns colegas, amigos da estudante X contam que eles cercaram ela na biblioteca e disseram para ela deixar de ser desse jeito e para ela ficar atenta. No outro dia, a mãe vai lá e pergunta para o pessoal no grupo se sabem se aconteceu alguma coisa, que ela achou alguma coisa estranha na filha, mas não sabe bem o que pode ser. Então, uns associados preocupados dizem: "Ah, tem que ver se eles não estão fazendo alguma maldade para ela. Pode ser que seja isso." No outro dia, então, a mãe vai lá no grupo e diz: "Gente, obrigado por terem me contado. Eu falei com ela e é verdade, ela disse mesmo que estava se sentindo mal e que alguns colegas estavam sendo ruins com ela. Eu consegui conversar com ela e ela está se sentindo um pouco melhor agora. Vai dar tudo certo", eu disse para ela. "Tem que ter fé." Mas a mãe pede: "Ah, não digam que eu falei para vocês, tá bom?" No outro dia, pela manhã, a estudante X passa no corredor conversando com as senhorinhas. E conversa com elas como de costume. E elas falam assim: "Você tem que ficar firme, menina. Você não pode se deixar bater. As pessoas podem fazer coisas erradas, mas você precisa saber que tudo vai dar certo." E a menina, um pouco não tão alegre, diz: "Ah, eu sei, obrigado. A senhora não sabe o como eu estava precisando ouvir isso." Conforme o tempo passa, a estudante X passa a ser mais confidente com essas pessoas e passa a dizer para elas: "Eu preciso contar para vocês o que vem acontecendo comigo, mas eu me sinto culpada, eu não queria falar porque a culpa é minha. As pessoas ali na faculdade não gostam muito de mim. Eu acho que é por causa do meu jeito, mas eu não sei se é diferente." As senhoras não dizem que elas já sabiam disso, apenas dão apoio e dizem: "Não se preocupe, continue sendo assim como você é." E ela diz: "Ai, obrigado. Obrigado pela ajuda de vocês." Sempre que alguém encontra a estudante X na rua, ela está com seus livros. Em qualquer lugar, lá está sempre a estudante X, do seu jeito,
Quando os associados encontram a estudante X e falam para ela que estão preocupados com ela, pelo que vem acontecendo e como essas outras pessoas estão agindo mal, não apenas ela não desmente, mas ela confirma e diz: não, eu não quero nenhum tipo de conflito e confronto. Eu vou fazer a coisa certa, não importa que os outros estejam fazendo errado. As senhoras entendem o jeito dela, elas compreendem. E dizem: você faz bem, minha querida, você faz bem. Mas às vezes também é normal a gente se sentir triste, se sentir para baixo. Você precisa se animar um pouco. A estudante X gosta de sair com as amigas de noite, ir para as festas, aproveitar a vida. Mas essas características não combinam com a estudante X que os associados conhecem. Os amigos da estudante X pegaram fotos de colegas ali da faculdade e colocaram nas redes, dizendo que eram aqueles estudantes malvados. Eles também pegam fotos aleatórias na internet de qualquer pessoa, pessoas em festas, só para ir alimentando essa percepção de realidade. Alguns desses associados passam a ser ríspidos na internet com esses alunos, encontram as contas deles, perfis nas redes sociais e deixam mensagens, recados, dizendo que eles precisam parar com isso. Isso não é jeito de levar a vida. E xingam e dizem: vocês são uns degenerados, vocês não sabem o que devem fazer, vocês são uma vergonha. Esses estudantes não entendem o que está acontecendo e eles conversam entre si. Vocês sabem do que se trata? Uma senhora veio me xingar, eu acho que ela me confundiu, eu não sei o que está acontecendo. O outro diz: não aconteceu comigo também na outra semana. E é uma coisa estranha. E eles percebem que todas as pessoas que vão atacando eles dizem que eles precisam deixar de serem tão ruins com a estudante X. Mas eles mal sabem quem é essa tal de estudante X. Eles entram lá nas contas dela e enxergam fotos dela estudando, dela com livros, fotos de trechos de livros e assim por diante. Ela no seu culto religioso. E eles vão ver quem é essa moça, o que está acontecendo. E eles percebem que essa moça, ela gosta de festas também. Ela vai nas festas que eles vão. E descobrem que ela não apenas vai nas mesmas festas que eles vão, mas vai em algumas festas que são mais barra pesada, em que jovens usam substâncias e dão uns amassos mais acalentados. E passam a conversar e se perguntar: mas tu sabe quem é essa estudante X? Olha, eu não sei bem, mas ela está sempre nas festas e tudo mais. Então, quando um desses associados vai lá e faz algum tipo de ataque a um desses jovens, dessas pessoas, a pessoa responde: tu acha que a estudante X é santinha, mas ela não é não. Hoje mesmo, agora de noite, ela estava lá na fila de uma festa. Não tem uma hora isso. A pessoa acha estranho. Ela entra então ali no grupo, nas redes da associação, e diz: eu acabei de saber que parece que a estudante X está numa festa agora, quarta-feira de noite, às 10h30. Então eles dizem: mas isso não combina com a estudante X, que história é essa? Então eles vão lá e mandam uma mensagem para a mãe da estudante X e perguntam: é verdade que ela está numa festa agora? A mãe então pega uma das fotos que elas deixaram prontas e diz: não, porque eu acabei de tirar uma foto dela, ela está aqui comigo. Ah, tá. Então tu não vai acreditar. Um daqueles jovens lá mentiu para mim e disse que ela estava numa festa agora. Mas por que que eles iam querer fazer isso? Por que que eles iam mentir isso? No dia seguinte, eles encontram a estudante X pela manhã e contam que estavam mentindo que ela estava em festa. E a estudante X: eu já nem dou bola mais para essas mentiras que eles contam sobre mim. Eu, eu sei que eles vão mentir, eu não tenho o que fazer. Então, um daqueles associados vai lá e responde para esse jovem e diz: seu mentiroso, ela estava em casa que eu vi. Vocês não valem nada.
Você ser uma vergonha. O jovem então manda para um outro colega essa informação de como as pessoas estão muito afoitas e enfáticas em relação à defesa da estudante X e como estão contra eles. Eles decidem que vão tirar uma foto da estudante X quando encontrarem ela numa fila. E eles tiram. Então, mandam para um desses associados. E eles passam a ficar preocupados, porque isso não combina com a estudante X. Eles mandam a foto para a mãe da estudante X e perguntam: Isso aqui é verdade? Ah, sim. Isso acho que foi às 8 da noite de uma sexta-feira. Olha que bonito. Uma amiga de infância da estudante X estava de aniversário e convidou ela depois de muito tempo que elas não se falavam. E a minha filha decidiu ir. E foi. Ela ficou lá uma meia hora, 40. Ficou acho que uma hora para não fazer uma desfeita para a menina na festa, porque sabe como são os jovens, eles gostam de festa. Mas como a estudante X não gosta, ela entregou o presente, pediu licença e veio para casa. E eu já estava em casa depois, acho que era umas 9h30, 10 da noite, ela já estava em casa. Ah, tá. Bom, não. Aí sim, aí combina com a estudante X. Parece ser típico dela. Ah, eu estava pensando mal da estudante X já. Ai, tu me desculpa. Ao descobrirem que aquela foto era apenas a estudante X ficando ali porque tinha uma festa de aniversário de uma amiga com quem não conversava há muito tempo, estava se reconciliando, eles ficam revoltados com aqueles jovens que tentaram enganar eles e colocar eles contra a estudante X. Mas agora eles já sabem o que está acontecendo. Agora eles entendem o que esses jovens são capazes e xingam mais. E em conjunto eles vão lá e ofendem e atacam aqueles jovens, dizendo que isso é inadmissível, que eles são uma vergonha. Esses jovens, eles não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Eles estavam apenas tentando contar para essas pessoas que aquilo que eles estão vendo não é verdade. Só que eles começam a sofrer esses ataques. Eles estavam participando dessa realidade sem saber. Eles foram postos nisso. E eles começam a se sentir mal. Eles não estão acostumados com pessoas do nada aparecerem e ficarem atacando, ofendendo. Imagine tu, pessoas desconhecidas virem até ti e te ofenderem, não só na internet, mas também pessoalmente. E eles dizem: não, é mentira, ela não é essa pessoa que vocês estão acreditando, é tudo mentira. E eles dizem: a gente já sabe que tu está tentando nos colocar contra ela, não vai conseguir. Alguns desses jovens começam a ter alguns problemas. Eles começam a se sentir mal, precisam ir em terapeutas, psicólogos, as notas, o rendimento deles diminui. E um desses amigos da estudante X consegue pegar uma foto de uma prova ruim desses estudantes. Pega uma foto de quando essa pessoa estava tirando foto com os amigos e faz parecer que estava numa festa terrível e medonha. E aí vai lá e posta a prova com a nota baixa. E diz: e aí, ó, ficam só na festa, não fazem mais nada. Esse mundo está perdido mesmo. Os associados começam a ficar preocupados, porque afinal de contas, eles estão ajudando aquela moça, aquela estudante. E é inadmissível que alguém seja destratado ali na faculdade, que uma estudante seja tratada daquela forma. Analisando as informações ali do grupo, do que é conversado, a estudante X e uns colegas amigos descobrem que alguns associados planejam ir lá conversar com a diretora e tirar satisfações, exigir que a estudante X seja bem tratada e que esses colegas que estão desrespeitando ela tenham a devida punição. Isso não pode continuar. No dia que esses associados vão falar com a diretora, os amigos da estudante X pegam fotos da diretora jantando com amigos e contam que essas pessoas são, na verdade, os pais desses estudantes que fazem mal para a estudante X. Quando os associados retornam da conversa com a diretora, que contou que não sabia de nada que tivesse acontecendo desse tipo de coisa, pensam que vão contar uma coisa esclarecedora, o fato de que não tem nada disso acontecendo. Mas então,
Os outros associados que consumiram essas informações contam para esses que foram conversar e dizem que, na verdade, a diretora é amiga dos pais desses colegas que estão prejudicando o estudante X. A estudante X decide que ela quer fazer uma cirurgia. Uma cirurgia é um procedimento estético, mas ela não pode simplesmente ficar alguns dias fora da faculdade porque vai fazer um procedimento estético. Então decide ir lá conversar com esses colegas que são degenerados. E os amigos da estudante X contam que a estudante X decidiu conversar com eles para fazer as pazes, para que eles possam viver bem, sem nenhum problema, para mostrar que ela não é uma pessoa má, para que eles aceitem ela. Ela vai lá e diz: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E eles dizem: Nossa, que cara de pau é essa? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão vindo nos xingar por tua causa aqui? A estudante X, então, se abaixa no chão e os amigos dela fotografam. E a estudante X sai correndo. E esses colegas correm atrás dela também, um pouco, por uns 10, 15 metros, dizendo: Não, tu tem que nos dizer alguma coisa. A estudante X, então, vai para casa se preparar para o procedimento estético do dia seguinte. Nos grupos, os amigos da estudante X contam que ela foi conversar com os colegas, mas eles atacaram ela, correram atrás dela e vocês não vão acreditar. Ela se desequilibrou e foi atropelada. E ela não pode receber ninguém no momento. No hospital, a mãe da estudante X posta fotos dela e posta alguns salmos dizendo que tudo vai passar, tudo passa e tudo vai ficar bem. As pessoas preocupadíssimas com a menina, revoltadas com a faculdade, com a diretora que fica acobertando isso, essas ações absurdas, horríveis. Revoltadíssimos, os associados decidem não apenas ir na faculdade, mas ir na faculdade e dar uma entrevista para uma repórter. Dizer o que está acontecendo ali. Que a diretora da faculdade está cobertando agressividades e violências contra uma estudante. E está fazendo isso, está em conluio, porque essas pessoas não gostam da estudante X, tem um problema, tem um preconceito pelo fato de ela ser uma pessoa correta e religiosa. A diretora, então, quando é questionada, ela diz que não sabe de nada disso que está acontecendo, que diz que não é amiga de não sei quem, ela tem amizade sim com alguns pais da faculdade, uma faculdade grande, mas que não sabe o que está acontecendo e não ficou sabendo do acidente da estudante. Então, nesse exemplo, a gente conseguiu perceber os elementos presentes tanto no show de Truman quanto no Coração Valente. Nós construímos uma realidade baseada no contraste e na oposição, utilizando os sentimentos, as percepções, os gostos, o perfil dos consumidores para produzir uma realidade e colocar esses consumidores, essas pessoas, ao lado da protagonista da história. Seja por causa da descrição que é feita sobre a estudante X, seja por causa da descrição que é feita sobre esses estudantes degenerados. Por meio da janela, da tela, eles conseguiam ter acesso ao que era verdadeiro. Era por meio dessa janela, como a do Truman, por meio dessas telas dos grupos e das redes, que as pessoas conseguiam saber o que era aquilo que estava acontecendo de verdade. Que elas tinham acesso à informação sobre qual era a realidade verdadeira. As informações que eles iam consumindo iam forjando essa realidade e também tinham a função de conduzir eles para dentro dessa realidade. As pessoas que não pertenciam à associação, mas foram entrando em contato com essas informações, foram sendo conduzidas para dentro dessa realidade. Continuamente, as postagens da Estudante X não apenas construíam essa realidade, mas reforçavam essa realidade. O fato de a Estudante X estar todos os dias desempenhando aquele papel quando estava em público, andando com os livros, sentada na praça,
Todas essas informações agiam justamente para reforçar essa realidade, para preservar essa realidade. E quando os consumidores se deparavam com informações que podiam levar eles para fora, fazer com que eles pudessem deixar de acreditar na estudante X, por exemplo, ela estava na festa ou estava na fila, o que não combina com a estudante X, logo essas informações, que eram verdadeiras, recebiam uma nova roupagem, um novo sentido, passavam a desempenhar um papel dentro dessa realidade. Passavam a ser interpretadas a partir desta realidade da estudante X. E as pessoas que consumiam não estavam consumindo apenas informações da estudante X, as informações que eram produzidas por ela, na conta dela, mas informações que estavam na conta dos amigos da estudante X e das postagens que eram feitas por eles e por outras pessoas também, outros estudantes que eles não conhecem muito bem, confirmando tudo isso. Então, todos produziam informações que, de forma indireta, construíam essa realidade e apontavam para essa realidade. Então, existe um conjunto vasto de informações que compõem essa realidade forjada da estudante X. Alguém que conhecesse a estudante X ali das festas, por exemplo, ou das festas e da faculdade, e escutasse as pessoas que são esses associados falando que a estudante X é uma pessoa muito boa, muito correta de princípios e valores, acharia muito estranho as pessoas acharem isso sobre a estudante X. Não entenderiam como poderia ser. É muito estranho, parece que essas pessoas habitam uma realidade paralela. Mas para as pessoas que estão consumindo, elas não estão apenas diante de uma informação isolada específica. Elas estão diante de um conjunto de informações que constroem uma realidade, que exercem influência sobre a sua percepção. Cada uma dessas informações é apenas mais uma evidência dessa realidade. E se torna muito difícil para qualquer pessoa dissuadir, convencer do contrário as pessoas que estão diante desse conjunto de informações. Toda vez que as pessoas dizem que a estudante X não é uma estudante correta, a pessoa olha para a estudante X e lá está ela. Na foto, na biblioteca, lá está ela sendo a primeira a chegar, na foto, lá está ela no parque, sentada, na rua com os livros debaixo do braço. Eles estão mentindo porque ela é. Essas informações todas em conjunto constroem essa realidade, produzem esse efeito, essa percepção, que é muito mais do que qualquer uma dessas informações. É um efeito de convencimento. Mas se é possível que as pessoas assimilem a estudante X como uma menina correta, que segue os valores corretos, mesmo ela não sendo correta, mesmo ela não seguindo os valores corretos. Seria possível também que a gente encontrasse um mesmo cenário com outros personagens, desde que fossem mantidos os mesmos elementos, a mesma estrutura, a mesma forma de convencimento. Em vez de a estudante X, nós poderíamos encontrar o político X. Seria possível que, digamos, um homem que não é correto, que não é bom, que não é humilde, simples, que não é honesto, que gosta de dinheiro, que sempre desviou dinheiro, que é mentiroso, que é trapaceiro, que é corrupto, que é manipulador, fosse percebido como um homem simples, a favor das coisas corretas, impedido, obstruído e injustiçado por poderosos mancomunados. Mas pensando nesse cenário, nesse exemplo hipotético, como nós poderíamos enxergar esta realidade forjada sendo construída, sendo fornecida, sendo consumida numa linha do tempo hipotética?